Estamos em outubro de 2023. O Salão de Tóquio está cheio até as portas. A indústria automóvel está obcecada com uma coisa, e só uma: baterias. A Tesla acabou de dominar o mercado global de veículos elétricos. A chinesa BYD vendeu 3 milhões de carros elétricos só nesse ano. Analistas escrevem relatórios inteiros a explicar por que motor de combustão é passado, que o futuro é só eletricidade, que quem não seguir esse caminho vai desaparecer. Todos os fabricantes estão a correr atrás do mesmo sonho: baterias maiores, mais autonomia, mais rápido a carregar. Todos menos um. A Mazda entra no palco com um carro conceito chamado Iconic SP pequeno. Like Aerodinâmico. Parece um MX-5 do futuro, um desportivo puro, feito para curvas e não para folhas de especificações. Mas não é a carroçaria que faz as pessoas pararem de respirar por um segundo. É o que está escondido dentro dele. Um motor rotativo. 2 rotores. 370 cavalos de potência. E uma promessa que soa a loucura, vinda de uma marca que a indústria já tinha dado como enterrada nesse capítulo. Este carro pode reduzir as emissões em 90% se usar combustíveis neutros em carbono. A audiência fica em silêncio. Porque todos conhecem a história. Todos sabem que o motor rotativo foi enterrado em 2012, quando o último RX-8 saiu da linha de produção. 11 anos de silêncio absoluto. 11 anos a ouvir engenheiros, jornalistas e concorrentes dizerem, com toda a certeza do mundo, que o Wankel estava morto, que era ineficiente demais, sujo demais, complicado demais para sobreviver a normas de emissões cada vez mais rígidas. Mas a Mazda nunca aceitou isso. Nunca, nem quando isso significava ficar fora das conversas mais importantes da indústria durante mais de uma década. Em 2023, a marca anunciou o motor 8C. Uma nova geração do motor rotativo, a primeira em 11 anos. Apenas 830 centímetros cúbicos. 73 cavalos. Números que, isolados, parecem modestos, quase ridículos para quem cresceu a admirar o rugido do 13B. Mas há uma diferença crucial escondida nesses números: este motor não aciona as rodas. Nunca aciona. É um gerador. Existe apenas para carregar a bateria enquanto o carro anda, silenciosamente, em segundo plano, como um motor de apoio que trabalha sem nunca reivindicar o protagonismo. E os números que resultam disso são assustadores. O MX-30 S-Active REV, equipado com este motor, consome apenas 1 litro de combustível por 100 km. Emite apenas 21 gramas de CO2 por quilômetro. Tem uma autonomia de 680 km sem precisar de carregar em lado nenhum. Pensa no que isso significa, com calma. Um Tesla Model 3 tem autonomia oficial de 629 km. Mas precisas de uma tomada. Precisas de horas para carregar, ou de um carregador rápido que nem sempre está disponível. E precisas de uma infraestrutura que, sejamos honestos, ainda não existe em muitos países, muito menos nas estradas secundárias onde a maioria de nós conduz todos os dias. O MX-30, com o motor rotativo, vai mais longe. E não precisas de rede de carregamento nenhuma. Precisas apenas de gasolina. E de um depósito de 50 litros. Achas que isto não muda tudo? Pensa no teu dia a dia, no trânsito real, nas viagens que fazes sem planear com uma semana de antecedência. Quantas vezes já ficaste preso à espera de um carregador ocupado? Quantas vezes já cancelaste uma viagem porque a autonomia não chegava, ou porque o inverno cortou 30% da bateria sem aviso? Agora imagina um mundo onde isso simplesmente não existe. Imagina um mundo onde o motor rotativo resolve o maior problema dos elétricos, a ansiedade da autonomia, sem exigir que abdiques da experiência de conduzir um elétrico. A Mazda não ressuscitou o motor rotativo por nostalgia, por sentimentalismo de marca ou porque tinha peças velhas numa gaveta. Fez porque a engenharia permite agora o que era simplesmente impossível em 2012. O novo motor 8C tem 830 centímetros cúbicos. Apenas 0,83 litros. Um bloco minúsculo que cabe na palma de 2 mãos postas lado a lado. Gera 73 cavalos de potência às 4.700 rotações e 116 Nm de binário às 4.000 rotações. Compara isso com o lendário 13B do RX-7, 1,3 litros, 255 cavalos, um ícone que ainda hoje faz colecionadores suspirarem. Menos de metade da cilindrada. Uma fração da potência bruta. Mas a diferença não está na potência. Está na função. São 2 motores desenhados para objetivos completamente diferentes, e é aí que está o truque. Este motor não aciona as rodas. Nunca. É um gerador.
Pura e simplesmente, sem exceções, sem modos escondidos. As rodas são movidas por um motor elétrico de 125 kW, 170 cavalos. E o motor rotativo? Está ali, discreto, para carregar a bateria de 17,8 kWh enquanto conduzes, transformando gasolina em eletricidade com uma eficiência que os motores a pistões tradicionais têm dificuldade em igualar nesse papel específico. Agora, respira fundo e ouve este número outra vez, devagar. A autonomia combinada é de 680 km. Com um depósito de 50 litros. E emissões declaradas de apenas 21 gramas de CO por quilômetro. O Tesla Model 3, mesmo na sua versão com a bateria mais potente, anuncia 629 km. Mas precisas de uma tomada. Horas de espera, mesmo com carregamento rápido. E uma infraestrutura que, sejamos honestos mais uma vez, ainda não cobre metade dos países onde estes carros são vendidos. A Mazda está a dizer, sem rodeios, algo que nenhum outro fabricante teve coragem de dizer com tanta clareza: não precisas de escolher entre elétrico e gasolina. Podes ter os dois. Sem compromissos. E as melhorias técnicas por trás disso são de louvar, mesmo para quem não é engenheiro. Este motor 8C é o primeiro motor rotativo de produção com injeção direta de combustível. Isto, sozinho, aumenta a eficiência em 25%. Tem uma taxa de compressão de 11,9 para 1, um número que teria sido considerado inatingível para um Wankel há 2 décadas. As carcaças têm revestimento de plasma para reduzir o atrito interno ao mínimo. E as placas laterais são agora em alumínio, 15 kg mais leves do que as antigas placas em ferro do 13B. Cada grama conta, e a Mazda parece saber disso melhor do que qualquer outro fabricante deste segmento. Mas o mais fascinante, o detalhe que separa isto de um simples exercício de engenharia, é a arquitetura completa. Chama-se série híbrida. As rodas são sempre movidas pelo motor elétrico, sem exceção. O motor a combustão nunca, em circunstância alguma, aciona diretamente as rodas. Isto significa que a experiência ao volante é sempre a de um elétrico puro, silenciosa, instantânea, suave, sem as vibrações e trocas de mudança que definiam os rotativos do passado. E o motor rotativo, por ser extremamente compacto, cabe dentro do mesmo espaço físico que o motor do MX-30 totalmente elétrico. É tão pequeno que, combinado com o gerador e o motor elétrico, o conjunto inteiro mede menos de 840 mm de largura, menos do que muitos motores de 4 cilindros sozinhos. O que a Mazda fez foi, essencialmente, engenharia inversa do problema dos elétricos. Em vez de tentar fazer uma bateria maior, mais pesada, mais cara e mais lenta a carregar, colocou um gerador minúsculo e eficiente que elimina a ansiedade de autonomia sem multiplicar o peso do carro. É a primeira vez que alguém faz isto a esta escala, com esta ambição, e com um produto real de série, não apenas um protótipo de salão. E há um pormenor que vai mudar tudo o que pensa sobre o futuro do desportivo. Um pormenor que a maioria dos vídeos sobre este tema simplesmente ignora. Agora vem a parte que ninguém quer ouvir. O que estás a ver no ecrã, este carro, esta promessa, este sonho de engenharia japonesa contra a corrente, pode nunca chegar à tua garagem. Não porque a Mazda não queira. Não porque a tecnologia não funcione, porque, como já vimos, funciona e muito bem. Mas por um motivo muito mais simples e muito mais cruel do que qualquer limitação técnica: dinheiro. Em novembro de 2025, 2 anos depois da apresentação do Iconic SP, a Mazda admitiu publicamente o que muitos analistas já suspeitavam nos bastidores. O diretor de tecnologia da marca, Ryuichi Umeshita, disse ao autocar, sem qualquer tentativa de suavizar a resposta: deixa-me responder pessoalmente, esse é o meu carro de sonho. Quero torná-lo real. Tecnologicamente, acredito que é possível. O único problema pendente é o financeiro. Vamos a números, porque é aí que a história muda de tom. Desde que revelou o Iconic SP, a Mazda cortou os seus investimentos em eletrificação em cerca de 2,5 mil milhões de libras, um terço do que tinha planeado originalmente. Por que um corte desta dimensão? Porque a procura por carros elétricos está a cair abaixo das previsões otimistas que toda a indústria fez há poucos anos. E a Mazda descreve-se a si mesma, sem falsa modéstia, como um pequeno player na indústria. Pequeno. Com margens pequenas. Com capacidade de risco pequena, muito diferente dos gigantes que podem absorver anos de prejuízo em nome de uma aposta de longo prazo. Enquanto a Tesla gasta milhares de milhões em fábricas gigantescas espalhadas por continentes, e a BYD vendeu 3 milhões de veículos elétricos só em 2023, a Mazda tem de escolher:
com cuidado quase cirúrgico, onde colocar cada cêntimo do seu orçamento. E está, ao mesmo tempo, a desenvolver uma nova plataforma elétrica dedicada para 2027, a primeira arquitetura totalmente elétrica da marca, um projeto que custa centenas de milhões de euros só para chegar à linha de partida. A Mazda tem de lançar o seu primeiro elétrico verdadeiramente competitivo. E, ao lado disso, o Iconic SP, por mais bonito e emocionante que seja, continua a ser um projeto de nicho. Não é a prioridade orçamental da empresa, por mais que os fãs queiram que fosse. E há outro problema, talvez ainda mais incômodo do que o financeiro. Este motor rotativo é eficiente como gerador, mas continua a não ser particularmente eficiente como motor puro. E os testes independentes mostraram essa verdade sem filtros. O GreenUp, organização que testa emissões em condições reais de estrada, concluiu que o MX-30 Active REV, quando a bateria está vazia, pode consumir até 13,5 litros por 100 km em testes realizados a menos 7 graus Celsius. É um valor absurdamente elevado para um carro vendido como solução de baixo consumo. O sistema é brilhante se carregares a bateria todos os dias, mantendo o motor rotativo apenas como apoio ocasional. Mas se depender dele constantemente, sem recarregar, a eficiência despenha-se de forma dramática. A Mazda continua a trabalhar arduamente na redução das emissões inerentes ao próprio conceito do motor rotativo. A marca afirma, através da voz do seu próprio diretor de tecnologia, que precisa de 2 a 3 anos de desenvolvimento antes de conseguir usar o motor rotativo diretamente para acionar as rodas, em vez de o manter apenas como gerador de apoio. 2 a 3 anos. Não é uma eternidade, mas também não é amanhã. Até lá, a promessa do motor que pode destruir os pressupostos da indústria elétrica continua a ser exatamente isso, uma promessa, brilhante no papel, ainda por confirmar na estrada. Pensa no teu próprio trabalho por um segundo. Pensa nas empresas que viste crescer, prosperar e depois desaparecer, engolidas por decisões financeiras que ninguém via de fora. A Mazda está a tentar fazer o que praticamente ninguém mais conseguiu na história recente do automóvel: manter viva e relevante uma tecnologia que o resto da indústria já tinha enterrado e esquecido. Mas a realidade, hoje, em 2026, é que a decisão sobre o futuro do rotativo é financeira. Não é tecnológica. E isso pode ser o golpe mais cruel de todos para quem sonha em ver este motor nas ruas. Mas a história, felizmente para os apaixonados por este motor, não termina aqui. Porque a Mazda tem um plano B. E esse plano B é, surpreendentemente, mais inteligente do que qualquer coisa que a Tesla ou a BYD estejam a fazer neste momento. A União Europeia anunciou que vai proibir a venda de carros novos com motor de combustão a partir de 2035. Parece, à primeira vista, o fim definitivo da linha para qualquer motor a combustão, incluindo o rotativo. Parece um prazo de validade gravado em pedra. Errado. A mesma regulamentação tem uma exceção que poucos discutem em detalhe. Carros que usem combustíveis neutros em carbono, os chamados e-fuels, podem continuar a ser vendidos mesmo depois dessa data. E a Mazda, ao contrário de quase todos os concorrentes, viu isto antes de todos. Em outubro de 2025, a marca apresentou o Vision X Coupé no Salão de Tóquio. Um coupé de 4 portas com 503 cavalos de potência, uma presença de estrada absolutamente diferente de tudo que a marca fez nos últimos anos. E, no centro de tudo, um motor rotativo de 2 rotores capaz de queimar gasolina, hidrogênio ou combustíveis sintéticos, a escolha, dependendo do mercado e da infraestrutura disponível. Não é um gerador discreto e modesto como no 8C. É um motor a sério, feito para impressionar, feito para acionar rodas diretamente. E a Mazda está a desenvolver exatamente isso, em paralelo, como resposta de longo prazo para um futuro desportivo que a maioria da indústria acha que já não existe. O próprio diretor de tecnologia, Ryuichi Umeshita, disse à imprensa internacional que precisa de 2 a 3 anos de desenvolvimento antes de poder finalmente usar o motor rotativo para acionar as rodas de forma direta. 2 a 3 anos, contados a partir de agora. Isso aponta para algures entre 2027 e 2028. Exatamente a tempo para a janela crítica de 2035. Exatamente a tempo para a Europa abrir formalmente a porta aos e-fuels, e para a Mazda entrar por essa porta com um produto já pronto, testado e amadurecido, em vez de estar a correr atrás do prejuízo como quase todos os outros fabricantes de motores a combustão. E agora, uma pergunta que provavelmente vais fazer a ti mesmo depois de ouvires tudo isto. Pensa no teu próprio trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta, nos carros que vêem hoje nas garagens dos vizinhos,
nos anúncios que aparecem no telemóvel todos os dias. Pergunta a ti mesmo, quanto tempo falta realmente para isto chegar até ti, ao teu bairro, à tua próxima compra de carro? Porque, pelos vistos, já está mais perto do que a maioria imagina. A Mazda tem 55 anos de experiência acumulada com motores rotativos, desde os primeiros protótipos até aos dias de hoje. Mais de 2 milhões de unidades produzidas desde 1967, um histórico que nenhum outro fabricante do mundo pode reivindicar. E, em 2025, a Sociedade de Engenheiros Automóveis do Japão publicou um artigo técnico extenso a detalhar o desenvolvimento completo do motor 8C. Os engenheiros da Mazda conseguiram melhorar a eficiência térmica em 25% em relação ao antigo e lendário 13B. E a operação em toda a gama de rotações com razão ar combustível Lambda 1 é agora, finalmente, uma realidade de produção, não apenas um objetivo de laboratório. O que significa isto para ti, no fim de contas? Significa que o motor rotativo não está morto. Nunca esteve verdadeiramente morto, apesar de tudo que se disse durante 11 anos de silêncio. Estava apenas a esperar pelo momento certo, pela combinação certa de eletrificação, regulamentação e paciência de engenharia. E esse momento pode estar a chegar agora, não necessariamente por causa da tecnologia em si, que já existia há anos em forma embrionária, mas por causa da política e do dinheiro, os dois fatores que, no fundo, sempre decidiram o destino real desta indústria. Chegamos ao ponto onde tudo se junta. A indústria automóvel está a dividir-se claramente em duas. De um lado, os gigantes elétricos, Tesla, BYD, Volkswagen, todos a apostar tudo numa única direção. Do outro, os fabricantes que apostam em combustíveis alternativos, híbridos e soluções mistas, tentando sobreviver sem colocar todos os ovos no mesmo cesto. E a Mazda está exatamente no meio deste tabuleiro, com uma arma que praticamente ninguém esperava ver ressurgir com esta força. Porque o motor rotativo tem uma vantagem física que nenhum motor de pistões consegue replicar. É pequeno, absurdamente pequeno para a potência que entrega. O motor 8C pesa apenas 83 kg, metade do peso de um motor de 4 cilindros equivalente em potência. Cabe dentro de espaços onde um motor convencional simplesmente não cabe, ponto final. Permite carros mais baixos, mais aerodinâmicos, mais leves, sem os compromissos de design que os motores tradicionais impõem há décadas. Pensa no que isto faz ao design final de um carro. O MX-5, com o seu motor dianteiro tradicional montado longitudinalmente, tem o capota a uma altura que limita naturalmente a aerodinâmica possível. O Iconic SP, graças ao motor rotativo, tem um perfil de apenas 1.200 mm de altura, exatamente o mesmo que um Porsche 718 Cayman, um dos desportivos mais baixos e equilibrados do mercado atual. E, ainda assim, tem espaço de sobra para 2 rotores, um motor elétrico completo e uma bateria, tudo dentro de uma carroçaria compacta e sedutora. A Mazda não está a tentar matar os elétricos, nem a competir diretamente com a Tesla em números de vendas globais. Está, de forma mais sutil e talvez mais inteligente, a tentar salvá-los dos seus próprios defeitos estruturais, oferecendo uma alternativa que resolve exatamente aquilo que mais incomoda quem hesita em comprar um elétrico puro. E as provas desta estratégia estão a acumular-se, uma atrás da outra. Em janeiro de 2024, a Mazda registrou uma patente para um motor rotativo equipado com turbocompressor elétrico. 2 turbinas, uma dedicada a cada rotor. Potência estimada, mais de 400 cavalos, um número que devolveria o rotativo diretamente ao topo das conversas sobre desportivos de alta performance. Em setembro de 2025, a marca apresentou o Vision X Coupé, exatamente como tinha prometido meses antes. 4 portas. 503 cavalos. 2 rotores. E a promessa concreta de queima de hidrogênio, abrindo ainda mais opções para o futuro. A Mazda está a fazer, hoje, exatamente o que fez em 1991, ir contra tudo que a indústria diz ser impossível, sem pedir desculpa por isso. Em 1991, venceram as 24 horas de Le Mans com um motor rotativo, contra motores muito maiores e supostamente muito mais avançados. Em 2027, podem vencer uma batalha ainda maior, a da própria indústria automóvel global, com essencialmente o mesmo conceito de motor, 35 anos depois da sua maior glória desportiva. Achas que isto não te afeta diretamente? Afeta-te porque o próximo carro que comprares, daqui a poucos anos, vai ser fundamentalmente diferente de tudo que conheces hoje. Pode ser elétrico. Pode ser híbrido. Pode ser movido a hidrogênio. Mas uma coisa parece cada vez mais certa:
A decisão que a Mazda tomar nos próximos 24 meses, entre priorizar o elétrico puro ou finalmente dar luz verde ao regresso do motor rotativo como propulsor direto, vai influenciar tudo o que vês, e tudo o que vais ver, nas estradas daqui a uma década.